E se eu te contasse que o país que você acha que conhece foi batizado por puro acaso, detém a arma matinal mais estratégica do mundo e tem uma gravidade que literalmente não funciona da mesma forma que no resto do planeta? O Canadá, não, é apenas o vizinho educado do norte. Este país esconde segredos tão selvagens que soam como ficção, mas cada um deles é um fato documentado. De ursos polares que superam em números humanos em cidades inteiras, a uma guerra de 38 anos, travada exclusivamente com garrafas de álcool. O Canadá tem coletado silenciosamente as histórias mais bizarras e fascinantes da Terra, enquanto o resto de nós não estava prestando atenção. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existem lugares neste país onde seu GPS apresentará mau funcionamento por causa do gelo ancestral, onde policiais entregam ingressos de cinema em vez de multas por excesso de velocidade, e onde existe uma instalação governamental oficial unicamente para proteger o ativo líquido mais valioso da nação. E não é petróleo. Hoje vamos mergulhar fundo em 15 fatos alucinantes sobre o Canadá, que mudarão completamente a forma como você vê esta nação extraordinária. Quando terminarmos, você entenderá por que este país opera em um nível de realidade completamente diferente de qualquer outro lugar do planeta. Mas primeiro, deixe-me te perguntar uma coisa. Você já se perguntou por que um país que se estende por quase 10 milhões de quilômetros quadrados acabou com um nome que se traduz literalmente como aldeia? A história começa em 1535, quando o explorador francês Jacques Cartier estava navegando no rio São Lourenço. Guias iroqueses locais estavam tentando direcioná-lo para seu assentamento, usando repetidamente a palavra Kanata, que simplesmente significava aldeia ou assentamento em sua língua. Cartier, convencido de que havia descoberto o nome desta vasta nova terra, começou a chamar todo o território de Canadá. Imagine se alienígenas pousassem na Terra, pedissem informações sobre como chegar à cidade de São Paulo e decidissem chamar todo o nosso planeta de São Paulo. Foi essencialmente o que aconteceu aqui. Os iroqueses estavam apenas dando indicações para seu bairro, mas sua palavra Kanata se tornou o nome oficial do segundo maior país do mundo. Este mal-entendido criou algo notável. No entanto, o nome Canadá carrega dentro de si o conceito de comunidade, de assentamento do Pessoa-Sei, Unindel. Sem perceber, Cartier havia escolhido um nome que capturaria perfeitamente o espírito canadense de união e pertencimento. Mas este acidente linguístico foi apenas o começo da tendência do Canadá de desafiar a lógica e as expectativas. Falando em desafiar a lógica, vamos falar sobre água. O Canadá não tem apenas muitos lagos. Tem mais lagos do que todos os outros países da Terra juntos. Mais de 3 milhões de lagos espalhados por seu território, contendo aproximadamente 20% da água doce do mundo. Para colocar isso em perspectiva, se você tentasse visitar um lago canadense por dia, levaria mais de 8.000 anos para vê-los todos. A Finlândia, conhecida por seus lagos, tem cerca de 188.000. A Rússia tem aproximadamente 250.000. O Canadá olhou para esses números e disse: espere meu xarope de bordo. Estes não são apenas pequenos lagos. O Lago Superior sozinho contém água suficiente para inundar todos os continentes da América do Norte e do Sul, a uma profundidade de 30 centímetros. O sistema dos Grandes Lagos, que o Canadá compartilha com os Estados Unidos, contém 6 quatrilhões de galões de água. Isso é 6 seguido por 15 zeros. Se você bebesse um galão de água dos Grandes Lagos todos os dias, duraria mais de 16 bilhões de anos. O universo tem apenas cerca de 14 bilhões de anos, mas aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes sobre a relação do Canadá com os recursos naturais. Este país não está apenas sentado sobre água, está sentado sobre a terceira maior reserva comprovada de petróleo do mundo, detendo aproximadamente 170 bilhões de barris de petróleo recuperável. A maior parte disso vem das areias petrolíferas em Alberta, uma região que contém mais petróleo do que todo o país do Irã. Estamos falando de petróleo, suficiente para abastecer todos os Estados Unidos por mais de 20 anos nas taxas de consumo atuais. Depois, há as florestas. A floresta boreal do Canadá sozinha cobre 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior que a Índia. Esta floresta é tão massiva que afeta os padrões climáticos em todo o hemisfério norte. É um sumidouro de carbono tão significativo que, se desaparecesse amanhã, as mudanças climáticas globais se acelerariam. As árvores nesta floresta produzem oxigênio suficiente para centenas de milhões de pessoas respirarem. Mas o Canadá deu uma olhada em toda essa riqueza natural e decidiu ficar realmente criativo com algo muito mais delicioso. Escondida em Quebec está uma das instalações mais fortemente guardadas da América do Norte.
Não é uma base militar, não é uma instalação nuclear. É a reserva estratégica global de xarope de bordo, e contém milhões de quilos de xarope de bordo que valem mais por quilo do que o petróleo bruto. Isto não é uma piada. A Federação dos Produtores de Xarope de Bordo de Quebec opera esta instalação como um banco central, controlando a oferta e o preço do xarope de bordo. Em toda a América do Norte, o armazém contém xarope suficiente para atender a demanda global por vários anos. Câmeras de segurança monitoram cada barril. Temperatura e umidade são precisamente controladas. Guardas patrulham o perímetro. Em 2012, ladrões realizaram o que ficou conhecido como o Grande Roubo Canadense de Xarope de Bordo, roubando mais de 3.000 toneladas de xarope no valor de 18 milhões de dólares. Foi tratado como um grande incidente de segurança nacional. A reserva de xarope de bordo existe porque o Canadá produz 71% do xarope de bordo do mundo, e Quebec sozinho produz 91% do suprimento do Canadá. Isso lhes dá essencialmente um monopólio sobre um dos condimentos de café da manhã mais amados do mundo. Eles o tratam como ouro líquido porque, economicamente falando, é exatamente isso que é. E se você acha que essa é a coisa mais estranha sobre a gestão de recursos canadense, espere até ouvir sobre a cidade que é completamente invadida pelos predadores mais perigosos da natureza. Churchill, Manitoba, população de 899 humanos, hospeda mais de 1.000 ursos polares a cada outono. Deixe-me repetir isso. Existem mais ursos polares do que pessoas nesta cidade. Estes não são ursos amigáveis do bairro. Um único urso polar pode pesar até 680 quilos e correr a velocidades de 40 km por hora. Eles são considerados um dos predadores mais perigosos do planeta. A cada outubro e novembro, os ursos polares se reúnem em Churchill esperando que a Baía de Hudson congele para que possam retornar aos seus campos de caça. A cidade se adaptou de maneiras que soam como ficção científica. Residentes deixam seus carros e casas destrancados para que qualquer pessoa, sendo perseguida por um urso, possa se abrigar imediatamente. A cidade opera uma prisão de ursos polares, oficialmente chamada de Instalação de Detenção de Ursos Polares, onde os ursos problemáticos são temporariamente detidos antes de serem realocados. O Halloween de doces ou travessuras exige acompanhantes adultos carregando armas de sinalização e spray de urso. Empresas locais transformaram esta invasão em uma indústria. Churchill se comercializa como a capital do urso polar do mundo, atraindo milhares de turistas que vêm especificamente para ver essas criaturas magníficas e aterrorizantes de perto. Veículos especializados da tundra que se parecem com ônibus blindados levam os visitantes para observar os ursos em seu habitat natural. A ironia é perfeita. Uma cidade que poderia ser evacuada por sua população de ursos, em vez disso, descobriu como coexistir e lucrar com a situação. Se você está gostando desses fatos incríveis sobre o Canadá, e você quer ver mais conteúdo incrível como este, eu preciso da sua ajuda. Clique nesse botão de curtir agora, porque ele diz ao algoritmo que este conteúdo vale a pena ser compartilhado com mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Estamos apenas começando com os fatos mais alucinantes sobre este país incrível, e eu prometo que as histórias ficam ainda mais selvagens a partir daqui. Mas falando em histórias selvagens, deixe-me contar sobre a guerra mais educada da história humana. Por 38 anos, o Canadá e a Dinamarca lutaram no que ficou conhecido como a Guerra do Whisky sobre a Ilha Hans, uma pequena rocha desabitada no Oceano Ártico. Isto não foi travado com armas ou soldados. Foi travado com garrafas de álcool e notas fortemente redigidas. Veja como funcionou. Oficiais canadenses viajavam para a ilha, plantavam uma bandeira canadense, deixavam uma garrafa de uísque canadense e colocavam uma placa dizendo "Bem-vindo ao Canadá". Oficiais dinamarqueses chegariam mais tarde, removeriam a bandeira canadense, plantariam uma bandeira dinamarquesa, pegariam o uísque, deixariam uma garrafa de schnapps dinamarquês e colocariam sua própria placa, dizendo "Bem-vindo à Dinamarca". Isto continuou por quase 4 décadas. Os militares de ambos os países estavam oficialmente envolvidos. Ministros do governo fizeram declarações. Protestos diplomáticos foram apresentados. Advogados internacionais foram consultados. Trudeau, sobre uma rocha de 1,3 km², sem nenhum valor estratégico. A mídia chamou de a guerra mais amigável da história, mas ambos os governos a levaram a sério, porque se tratava de estabelecer a soberania territorial no Ártico, onde as mudanças climáticas estão abrindo novas rotas de navegação e revelando novos recursos naturais. Em 2022, o Canadá e a Dinamarca finalmente assinaram um tratado de paz que dividiu a Ilha Hans exatamente ao meio.
criando a mais nova fronteira internacional do mundo. A cerimônia de assinatura do tratado incluiu um brinde com uísque canadense e schnapps dinamarquês. Ambos os países concordaram em manter um armário de bebidas compartilhado na ilha para futuras visitas diplomáticas. A Guerra do Uísque havia terminado, mas criou uma tradição que capturou perfeitamente a abordagem canadense às relações internacionais. Esta história revela algo crucial sobre a cultura canadense que a maioria das pessoas compreende completamente. O Canadá opera em uma filosofia completamente diferente quando se trata de aplicação da lei. E o que eles descobriram está mudando a forma como os departamentos de polícia ao redor do mundo pensam sobre a prevenção do crime. Em vez de apenas entregar multas e prisões, policiais canadenses carregam algo revolucionário em seus carros de patrulha. Multas positivas estas não são citações por violar a lei. São recompensas por segui-la. Quando os policiais veem jovens fazendo algo bom, usando seus cintos de segurança, ajudando os outros, ou apenas sendo cidadãos respeitosos, eles entregam multas que podem ser trocadas por passes de cinema, refeições em restaurantes ou atrações locais. O programa começou como um experimento, mas os resultados foram tão dramáticos que se espalhou por todo o país. As taxas de criminalidade juvenil nas comunidades participantes caíram em porcentagens significativas. As atitudes dos adolescentes, em relação à polícia, melhoraram mensuravelmente. As crianças começaram a procurar ativamente maneiras de ganhar multas positivas, criando uma cultura onde o bom comportamento se tornou socialmente recompensado. O programa custa uma fração dos métodos tradicionais de aplicação da lei e previne crimes antes que eles aconteçam, em vez de apenas responder depois que eles ocorrem. Mas aqui está a parte realmente notável. Os policiais relatam que as multas positivas mudaram sua própria perspectiva sobre o policiamento. Em vez de passar seus dias procurando por problemas, eles começaram a notar soluções. Em vez de ver os jovens como ameaças potenciais, eles começaram a reconhecê-los como ativos da comunidade. O sistema de multas positivas não apenas reduziu o crime, transformou a relação entre a aplicação da lei e os cidadãos. Agora imagine se eu lhe dissesse que uma cidade canadense levou a construção da comunidade tão a sério que construiu infraestrutura oficial de pouso para visitantes de outros planetas. St. Paul, Alberta, população de 5.400, construiu o primeiro local de pouso de OVNIs oficial do mundo em 1967. Isto não é um truque turístico ou instalação de arte. É um projeto municipal legítimo completo, com uma placa de bronze que diz: a área sob o primeiro local de pouso de OVNIs do mundo foi designada internacional pela cidade de St. Paul, como um símbolo de nossa fé, de que a humanidade manterá o universo exterior livre de guerras e conflitos nacionais, que a futura viagem no espaço será segura para todos os seres intergalácticos. Todos os visitantes da Terra ou de outra forma são bem-vindos a este território, e a cidade de St. Paul, o local de pouso, fica em uma plataforma elevada no centro da cidade. Inclui uma cápsula do tempo que não será aberta até 2067. Exatamente 100 anos após a construção. A cidade opera um museu de OVNIs e hospeda um festival anual de OVNIs, que atrai visitantes de todo o mundo. Empresas locais abraçaram o tema com nomes e decorações inspirados em alienígenas. O que torna isso ainda mais interessante é que o local de pouso de OVNIs de St. Paul foi construído durante o auge da corrida espacial. Mas não era sobre competição ou orgulho nacional. Era sobre boas-vindas universais e intenções pacíficas. O Conselho Municipal decidiu que, se visitantes extraterrestres alguma vez chegassem à Terra, eles deveriam encontrar pelo menos um lugar que estivesse explicitamente preparado para recebê-los com hospitalidade em vez de hostilidade. Falando em hospitalidade cósmica, o Canadá fez outra declaração oficial, que soa como algo de um livro de histórias infantis, mas é uma política governamental completamente legítima. Em 2008, o governo canadense declarou oficialmente o Papai Noel um cidadão canadense. Isto não foi uma manobra publicitária. Envolveu documentos reais processados através do Cidadania e Imigração Canadá. O Papai Noel recebeu um código postal canadense H0H0H0 que soletra o ponto no sistema postal. A decisão foi baseada em um argumento legal cuidadosamente construído. A oficina do Papai Noel está localizada no Polo Norte, que se enquadra nas reivindicações territoriais canadenses no Ártico. Ele tem operado seu negócio do território canadense por séculos sem documentação adequada. A cerimônia de cidadania foi conduzida com protocolo governamental completo, incluindo um juramento e certificado oficial. Isto significa que o Papai Noel pode legalmente votar nas eleições canadenses, solicitar um passaporte canadense
e acessar a assistência médica canadense. O código postal H0H0H0 é funcional. Crianças de todo o mundo podem enviar cartas para o Papai Noel. Polo Norte, Canadá, H0H0, e elas serão entregues a um centro especial de processamento postal, onde voluntários respondem a cada carta. O Correio do Canadá processa mais de 1 milhão de cartas para o Papai Noel todos os anos em dezenas de idiomas. O programa emprega milhares de voluntários, que garantem que cada criança receba uma resposta pessoal. O governo canadense considera isto um serviço público, legítimo, financiado através de operações postais regulares. Mas a relação do Canadá com a física fica ainda mais estranha quando você considera que partes deste país literalmente têm gravidade diferente do resto do planeta. Ao redor da Baía de Hudson, no norte do Canadá, a gravidade é mensuravelmente mais fraca do que a média global. Se você pesa 90 quilos na maioria dos lugares da Terra, você pesaria na vastidão do nosso planeta. Um fenômeno curioso desafia a nossa compreensão da gravidade, enquanto, em paralelo, a cultura brasileira redefine o conceito de lar e aconchego. Imagine um lugar onde a força da gravidade é ligeiramente menor, tão sutilmente que até os satélites precisam ser recalibrados para não se perderem. Essa anomalia gravitacional, com uma diminuição de aproximadamente 1/10 de libra na força gravitacional, encontra-se na região da Baía de Hudson, no Canadá. A explicação para esse enigma nos leva de volta à última era glacial. Glaciares massivos, alguns com mais de 3 quilômetros de espessura, exerceram a pressão colossal sobre essa área por milênios. Esse peso descomunal comprimiu a crosta terrestre, deslocando material rochoso para outras regiões. Com o derretimento do gelo, há cerca de 10 mil anos, a Terra começou a se elevar lentamente, um processo que continua a uma taxa de aproximadamente 1 centímetro por ano. Essa recuperação geológica removeu massa da região da Baía de Hudson, resultando em uma área com literalmente menos terra sob seus pés. Menos massa significa menor atração gravitacional, um efeito tão pronunciado que influencia correntes oceânicas, padrões climáticos e até as órbitas dos satélites. Cientistas utilizam essa região como um laboratório natural para estudar a física gravitacional e os processos geológicos. A anomalia gravitacional afeta desde os padrões de drenagem da água até as rotas migratórias de aves e animais marinhos. Até mesmo, a aurora boreal se manifesta de forma diferente nessa região, devido à interação do campo gravitacional alterado com o campo magnético da Terra. Paralelamente a essas curiosidades gravitacionais, o Canadá também redefiniu o que o mundo considera comida reconfortante. Assim como o Brasil com o seu arroz com feijão, um prato que transcende classes sociais e regiões. Quando um canadense pede um doble-doble, ele não está se referindo a hambúrgueres ou jogadas de basquete, mas sim a um café com 2 doses de creme e 2 de açúcar. Uma combinação tão culturalmente significativa que se tornou parte da identidade nacional. A rede de cafeterias Tim Hortons, que popularizou esse termo, serve anualmente mais de 5 bilhões de xícaras de café no Canadá, o que equivale a aproximadamente 140 xícaras por canadense por ano, incluindo bebês e pessoas que não bebem café. Mas o verdadeiro fenômeno cultural é o craft dinner, conhecido em outros lugares como macarrão com queijo. Os canadenses consomem mais craft dinner per capita do que qualquer outra nação do planeta, comendo-o 55% mais frequentemente do que os americanos. Durante a recessão da década de 1970, o craft dinner se tornou um alimento básico nos lares canadenses, sendo considerado um comfort food em todos os níveis econômicos, assim como a nossa feijoada, que une o país em torno de um prato saboroso e acessível. O que torna isso notável é que o craft dinner se tornou uma experiência cultural unificadora. Famílias ricas e pobres, comunidades urbanas e rurais, canadenses de língua francesa e inglesa, compartilham essa memória alimentar em comum. É servido em alojamentos estudantis e salas de reuniões executivas. Celebridades canadenses frequentemente o mencionam em entrevistas como sua comida de conforto favorita. O impacto cultural se estende além da comida. Quando a banda Beranaki Ladies lançou sua música If I Had $1 Million, com letras sobre comer craft dinner, mesmo depois de se tornar rica, ela se tornou um hino canadense não oficial. A música capturou perfeitamente a relação canadense, com prazeres humildes e experiências autênticas, em vez de alternativas pretensiosas. Algo similar ao nosso apreço pela simplicidade e alegria nas pequenas coisas. A abordagem do Canadá em relação à moeda reflete essa mesma inovação prática que resolve problemas que outros países nem sabiam que tinham, assim como o brasileiro que sempre dá um jeitinho. O dinheiro canadense é feito de plástico, polímero
tornando-o virtualmente indestrutível. Voca pode lavá-lo, congelá-lo, até mesmo passá-lo pela máquina de lavar louça, e ele emerge completamente funcional. As notas são projetadas para sobreviver a tudo, desde expedições árticas até umidade tropical. Elas incluem recursos de segurança holográficos, que são quase impossíveis de falsificar, e recursos táteis que ajudam as pessoas com deficiência visual a identificar diferentes denominações. As notas de polímero duram 2,5 vezes mais do que as cédulas de papel tradicionais, economizando milhões de dólares ao governo em custos de substituição. Elas também são ecologicamente corretas, produzindo 75% menos emissões de carbono durante a fabricação do que as cédulas de papel. Quando finalmente se desgastam, podem ser recicladas em outros produtos plásticos. Outros países estudaram o sistema de moeda de polímero do Canadá tão extensivamente que mais de 30 nações já adotaram tecnologia semelhante. Austrália, Nova Zelândia, Romênia e Vietnã usam notas de polímero projetadas no Canadá. O Canadá não apenas resolveu seus próprios problemas de moeda, mas também se tornou, as Denelment, líder global em tecnologia monetária. Mas talvez em nenhum outro lugar, a inovação canadense seja mais visível do que em um único edifício que redefiniu o que é possível em espaço de varejo. Assim como o Mercado Municipal de São Paulo, um local que transcende a simples compra e venda de alimentos, o West Edmonton Mall, em Alberta, não é apenas um shopping center. É uma pequena cidade sob um único teto, contendo mais de 800 lojas. Mas não é isso que o torna extraordinário. Este shopping contém um parque de diversões completo, com montanhas-russas e brinquedos de carnaval. Um parque aquático com piscinas de ondas e toboáguas, uma pista de patinação no gelo, um campo de mini-golf, uma pista de boliche, um aquário e uma réplica em tamanho real de um navio pirata. O shopping cobre 5,3 milhões de pés quadrados, tornando-o maior do que muitas áreas do centro da cidade. Ele emprega mais de 24 mil pessoas, tornando-o um dos maiores empregadores de um único local do Canadá. O parque de diversões interno inclui uma montanha-russa do loop triplo, que atinge velocidades de mais de 96 km por hora. O parque aquático apresenta a maior piscina de ondas interna do mundo e toboáguas mais altos do que muitos prédios de apartamentos. O que torna o West Edmonton Mall culturalmente significativo é que ele representa a abordagem canadense ao clima extremo. Em vez de deixar que os invernos rigorosos limitassem as atividades, eles criaram um ambiente interno, onde o lazer de verão está disponível o ano todo. As famílias podem nadar, andar de montanha-russa, fazer compras, jantar e assistir a filmes sem nunca sair. Mesmo quando as temperaturas externas atingem 40 graus negativos, o shopping atrai mais de 30 milhões de visitantes anualmente, tornando um dos principais destinos turísticos do Canadá. Pessoas viajam de todo o mundo, especificamente, para experimentar esta cidade interior. Ele demonstrou que os espaços de varejo podem ser transformados em destinos completos de entretenimento, inspirando projetos semelhantes em todo o mundo. Finalmente, vamos falar sobre as contribuições mais duradouras do Canadá para a cultura global através da inovação esportiva, assim como o Brasil com o futebol. O basquete foi inventado por um canadense. O Dr. James Naismith criou o jogo em 1891, enquanto trabalhava em uma ACM em Massachusetts, mas nasceu e foi criado em Ontário, quando precisou de uma atividade de inverno interna para seus alunos. Pregou cestos de pêssego em uma sacada de ginásio e criou as regras para o que se tornou um dos esportes mais populares do mundo. O primeiro jogo oficial de basquete foi jogado com uma bola de futebol e 2 cestos de pêssego, mas a verdadeira obsessão esportiva do Canadá é o hóquei, um jogo tão arraigado na identidade nacional que é praticamente uma religião. Esporte combina velocidade, habilidade, estratégia e violência controlada de uma forma que captura perfeitamente o espírito canadense. O Hockey Night em Canadá está sendo transmitido desde 1952, tornando-o um dos programas de televisão mais antigos da história. As noites de sábado, em todo o país, literalmente param para o hockey. O impacto cultural se estende muito além do entretenimento. A terminologia do hockey entrou na linguagem canadense cotidiana. As pessoas falam sobre conseguir um hat-trick no trabalho, ir 5 rolos em negociações, ou estar na caixa de penalidade quando estão em apuros. O esporte criou um vocabulário compartilhado que unifica o país através de diferenças linguísticas e culturais. O Canadá também reivindica o lacrosse como seu esporte nacional oficial, embora o hockey domine a cultura popular. O lacrosse
Era originalmente jogado por povos indígenas e foi adotado por colonos europeus que reconheceram sua complexidade estratégica e atlética. O esporte requer habilidades que combinam corrida, coordenação ao homo e pensamento tático de maneiras que poucos outros jogos exigem. Essas contribuições esportivas representam algo mais profundo sobre a cultura canadense. Hells Creek, atividades que unem as comunidades durante os invernos rigorosos, desenvolvem habilidades que se traduzem em outras áreas da vida e estabelecem tradições que conectam gerações. O esporte se tornou uma forma para o Canadá exportar seus valores de trabalho em equipe, persistência e fair play para o mundo. Então, que tudo isso nos diz sobre o Canadá? Este país opera em princípios que parecem impossíveis, até que você os veja funcionando. Eles descobriram como transformar desafios naturais em vantagens competitivas, como fazer da aplicação da lei uma questão de construir relacionamentos em vez de afirmar a autoridade, e como manter a identidade cultural enquanto abraçam a mudança. O Canadá prova que uma nação pode ser simultaneamente prática e idealista, tecnologicamente avançada e ambientalmente consciente, globalmente influente e localmente focada. Eles criaram uma sociedade onde os policiais recompensam o bom comportamento, onde o xarope de bordo é tratado como um recurso estratégico, onde as cidades preparam plataformas de pouso para visitantes alienígenas e onde o Papai Noel detém a cidadania, assim como o Brasil, com sua paixão pelo carnaval e alegria contagiante. Mas, talvez o mais importante, o Canadá demonstra que sempre existem abordagens alternativas para os problemas que outros países aceitam como insolúveis. Eles mostraram que a moeda pode ser indestrutível, que os shoppings podem ser cidades internas, que as guerras podem ser travadas com garrafas de licor e que até mesmo a gravidade não precisa funcionar da mesma forma em todos os lugares. A questão não é se o Canadá é único, a questão é quais outros segredos estão escondidos em países que pensamos que entendemos. Que outras nações estão resolvendo silenciosamente problemas de maneiras que poderiam mudar a forma como o resto de nós vive. Que outras histórias estão esperando para serem descobertas nos lugares que nunca pensamos em olhar cuidadosamente. Se esta jornada através dos incríveis segredos do Canadá abriu seus olhos para o quanto não sabemos sobre o mundo ao nosso redor, e você deseja apoiar mais mergulhos profundos nas incríveis histórias que moldam nosso planeta, considere deixar um valeu demais. Sua ajuda financeira permite que este canal pesquise, crie roteiros e produza o tipo de conteúdo detalhado que traz essas revelações incríveis à luz. Cada contribuição de valeu demais nos ajuda a viajar mais para o desconhecido e compartilhar descobertas que mudam a forma como você vê o mundo. O Canadá não é apenas nosso vizinho ao norte. Assim como a Argentina para nós, é a prova de que a realidade é muito mais fascinante do que jamais imaginamos.